Oi, estou de volta, gente. Eu sou a Liliana das Kev, nutricionista. Sejam bem-vindos e se inscreva no meu canal, porque vamos iniciar uma série de vídeos, uma nova era do conhecimento de alimentos que cura, abre o entendimento em relação à situação atual, individual, ao plano da salvação, eleva as energias positivas e purifica o corpo. A intenção é fazer um resumo de alguns processos que acontecem no nosso organismo para entendermos a melhor forma de nós auxiliarmos esses processos para o nosso bem-estar, tá? Então eu quero começar fazendo algumas comparações, alguns pontos positivos e negativos, né, que há em nós e que devem manter o equilíbrio entre eles, sendo que os pontos positivos devem estar ou devem ser os mais elevados, tá? Então, vamos fazer a conexão de processos que ocorrem dentro de nós. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o colesterol, né? Para a gente lembrar que o colesterol, ele é bom, né? Não é algo ruim, só que nós temos o HDL considerado positivo e o colesterol LDL considerado negativo. Ambos precisamos deles, mas precisam estar em níveis mais elevados o HDL, tá bom? O colesterol é muito importante, faz parte da estrutura celular, né? Carrega vitaminas lipossolúveis e ele é produzido no nosso fígado, ok? Alguns hormônios que são produzidos, né? Nós temos aí o hormônio da felicidade, o hormônio do estresse, né? Serotonina, que é da felicidade, adrenalina. Os hormônios, eles são lançados na corrente sanguínea, tá? A ocitocina também, né? Temos também a melatonina, que é o hormônio do envelhecimento, que ele regula o sono, entre outras funções, como tem também a participação na reparação de células danificadas por radicais livres, né, poluição, estresse e outros elementos nocivos. E é bom sabermos também que um hormônio dá origem e estimula também o surgimento de outros hormônios, tá? Os hormônios, eles são substâncias químicas produzidas pelas glândulas, né? E são responsáveis pelo metabolismo ósseo, energético, metabolismo dos carboidratos, do cálcio. Eles são lançados na corrente sanguínea, né? E a partir daí eles alcançam todas as células do corpo, mas só vão atuar sobre aqueles, né, que são dirigidos, chamados células-alvos, né? E elas possuem em sua membrana ou no interior receptores especiais para aquele hormônio específico, ok? Os hormônios, eles trabalham como mensageiros, né? E o comando central é a hipófise, uma glândula localizada no cérebro que, além de produzir seus próprios hormônios, estimula outras endócrinas a fabricar também outros hormônios. Então, nós precisamos nutrir as células responsáveis por essa produção, né, desses hormônios. Até as plantas, elas produzem hormônios, vocês sabiam? As plantas dos vegetais ou os hormônios dos vegetais ou chamados fito-hormônios, né, são substâncias também produzidas pelas plantas e que atuam na regulação do desenvolvimento e do crescimento, assim como o ser humano. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre uma doença muito temida por todos, que é o câncer, e para entender um pouquinho como que ele surge e como pode ser evitado o surgimento do câncer, eu vou falar um pouquinho sobre células com oxigênio e células sem oxigênio ou com pouco oxigênio, tá? As células com oxigênio, elas se mantêm saudáveis e desempenham suas funções normais na geração de energia. E as células com menos oxigênio, né, consideradas negativas, elas não desempenham seu trabalho normal na geração de energia. E o câncer ocorre quando as células produzem energia em forma anormal, tá? Para a gente ter uma ideia mais ou menos como funciona. As células de câncer ocorrem quando as células normais se transformam, deixando de utilizar principalmente a respiração, geração de energia baseada em oxigênio, e passam a gerar energia sem ser a base de oxigênio, né? Feita por fermentação, mesmo quando há oxigênio suficiente ao redor da célula, né? Essa mudança, para aumento da fermentação pode ser causada também por baixos níveis de oxigênio dentro da célula.
E se o nível de oxigênio no interior da célula ficar muito baixa, essa célula morre e o corpo remove. Nós sabemos que existem as células mortas. Isso aí é natural, ok? Mas se o nível de oxigênio no interior da célula cai mais de 35%, mas não é o suficiente para causar a morte dela, aí que está o problema, porque a célula ela vai mudar a maneira de produzir energia e pode se tornar a célula cancerígena, tá? Então é assim que surge então uma célula cancerígena. O oxigênio é muito importante no nosso organismo, né? Como um todo. E nós não adquirimos oxigênio só com a respiração, e sim também através de alimentos, né? Eles carregam oxigênio para dentro do nosso organismo. É importante entender também sobre os antioxidantes e oxidantes, tá? Esse processo ele acontece porque os antioxidantes é uma molécula capaz de inibir a oxidação de outra molécula. E são ativos que agem neutralizando os radicais livres e formados no organismo que acelera o processo de envelhecimento. A oxidação das células ela também pode danificar o nosso DNA e estimular o aparecimento de alguns tipos de cânceres, tá? E causar várias doenças também. E todos nós, seres humanos, né, aeróbicos, precisamos de oxigênio para sobreviver, ok? Nas últimas décadas foram realizadas inúmeras pesquisas para esclarecer o relacionamento, né, entre os radicais livres em processo fisiopatológico como o envelhecimento, câncer, aterosclerose e inflamação. Qual é a relação dele, né, a essas patologias? Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o oxigênio e também sobre o peróxido de hidrogênio, né? E para entender isso, como que funciona esse processo, é importante entender sobre a catalase, que é uma enzima mais eficaz encontrada nas células. Isso porque uma única molécula pode decompor milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio. Quando o peróxido de hidrogênio ele é transformado em água e oxigênio pela catalase, que é uma enzima, acaba por matar também bactérias e vírus, tá? Anaeróbicos, que não sobrevivem na presença de oxigênio. Então isso é muito importante, porque uma célula bem oxigenada, esses vírus e bactérias eles não vão ter vida, né? Não vão causar problemas, patologias, porque libera também o oxigênio puro, né, a catalase, fazendo essa transformação, e tem a função de desinfectante e oxidante. E ao realizar a composição, a catalase ela neutraliza a ação tóxica do peróxido de hidrogênio e outras substâncias tóxicas que equilibram a sua produção no organismo. E é bom saber também que 60% do nosso corpo é oxigênio, tá? 42 litros de água com alimentos percorre o corpo todo, fazendo a manutenção. E em média 5 litros de sangue, responsável por levar oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo. Então, além dos hormônios que são lançados no sangue, né? O sangue é responsável por levar o oxigênio e todos os nutrientes. Algo importante também de a gente ter conhecimento é sobre as inflamações, porque existem inflamações assintomáticas e inflamações sintomáticas, que são aquelas que você tem os sintomas. E o problema é quando não temos os sintomas, como que vamos cuidar de algo sem sintomas, né? Fica muito mais difícil. A inflamação celular é causada por vários elementos, tá? Alguns deles, que seria na parte de alimentação. Açúcar branco, arroz branco, carboidratos simples, gorduras ruins, lácteos, pouca oxigenação, né? Alimentos industrializados, embutidos, enlatados. A inflamação ela é uma resposta natural do nosso corpo, né? A qualquer coisa assim que sinalizada como prejudicial ou identificada no seu DNA. É identificada como elemento estranho, né? Ou pelo sistema imunológico, como sendo um invasor. Então, se essa célula de sinalização, né, ela estiver danificada, fica meio complicado a nossa sinalização correta, tá? E o nosso DNA é importante saber que além de ele guardar informações, né, informações genéticas das nossas características, né, do indivíduo, de voz, de personalidade, ele também tem um registro sobre alimentos que não podem, aliás, que não são registrados. Ele tem um registro de tudo que o organismo pode receber, tá? Então, quando entra algo que não
faz parte desse registro é identificado pela célula do DNA. Por isso que nossas células devem estar sadias, né? Para que possam identificar o invasor, né? E se proteger com o sistema imunológico, que são as células de defesa. Um exemplo de inflamação crônica também, nós podemos falar sobre a crônicas e aguda, é a obesidade, tá? Diabetes, aterosclerose, artrite e o câncer também. O acúmulo de gordura, né, nas células de estoque, os adipócitos, gera uma cascata de processos inflamatórios no organismo, tá? Que podem levar ao colesterol ruim e, inclusive, desorganizar alguns eixos hormonais e causar resistência à insulina, tá? E esse tipo de inflamação não gera dor nem vermelhidão. Então, é algo silencioso. E como a inflamação ela pode causar câncer? Ela pode causar câncer, né? Por permanecer por um longo período de tempo. Então, pode estimular o crescimento de células cancerígenas, sim. A inflamação crônica inibe também a imunidade, né, do organismo, impossibilitando de reconhecer um câncer como estranho, né? E é possível detectar o aumento de risco de inflamação? Sim, através de um exame, sendo o mais comum, né, a dosagem de uma substância inflamatória chamada proteína C reativa, né, que ela sobe quando há um processo inflamatório em curso, seja agudo ou crônico. No entanto, alguns sintomas como cansaço, desânimo e perda do rendimento das atividades diárias também pode indicar necessidade de investigação, tá? Então agora vamos ver 7 tipos de alimentos que ajudam a purificar o corpo, eleva oxigênio para as células, né? Elimina toxinas, alimentos que eliminam toxinas e radicais livres, que aumenta as energias positivas, e também 3 tipos de ervas para chás, que também pode contribuir para o nosso bem, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre o açafrão, que tem uma ação anti-inflamatória, porque contém diversos nutrientes, minerais, vitaminas, como por exemplo o potássio, né, para controle da pressão arterial, previne derrame. Nós temos também a vitamina C, que auxilia no sistema imunológico e fortalece os vasos sanguíneos. O que significa fortalecer os vasos sanguíneos? Eu vou explicar um pouquinho para que nós possamos entender o que significa elementos no sangue, né, que não são retirados, como por exemplo gordura, né? As gorduras que ficam no sangue, que são gorduras saturadas, ela tem alto peso molecular, então com o fluxo do sangue elas não são carregadas, tá? Então elas podem se acumular, tá? E podemos dizer que são sujeiras no sangue, tá? Pra gente entender melhor. Então elas vão raspando na parede dos vasos sanguíneos e com o tempo pode danificar ao ponto de romper, tá bom? E a vitamina C ela fortalece esses vasos sanguíneos, tá? Para que isso não aconteça. E a melhor forma também é ter a limpeza do organismo, né? Através da alimentação. O açafrão também contém vitamina B6, né? Benefício para o cérebro, ferro, que o ferro melhora a oxigenação, ele transporta o oxigênio para todo o nosso corpo, né? O açafrão tem proteínas também, tem fibras, tá? É um desintoxicante porque ele neutraliza os radicais livres e substâncias químicas no organismo que causam danos às células, né? E comparado também a drogas anti-inflamatórias, por quê? Porque ele é um anti-inflamatório muito poderoso, né? Ele é comparado com a hidrocortisona, diclofenaco e fenilbutazona, né? Que diminui a defesa do organismo. E o açafrão, pelo contrário, ele aumenta a defesa do organismo, ok? Vamos entender também um pouco sobre as fibras solúveis e insolúveis, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo de fibras alimentares deve ser pelo menos 25 gramas por dia e a população não ingere, né? Mais ou menos a metade das recomendações diárias. As fibras, elas são encontradas em frutas, vegetais, cereais, né? Ela também em contato com a água dá saciedade, porque vira uma mistura viscosa no estômago, né? Diminui também o apetite, melhora o intestino, regulando o funcionamento, diminui o colesterol, triglicérides, pois diminui também a absorção de gordura dos alimentos. Então é muito importante as fibras diárias, né, na nossa alimentação. Ela vai ajudar a fazer uma limpeza no nosso organismo e também na corrente sanguínea.
porque ela também reduz a absorção de glicose, tá? Sendo benéfica aí e necessária aos diabéticos ou para prevenir, tá bom? Uma das coisas importantes também é que ela seleciona o tipo de bactéria intestinal, tá? E as fibras, elas também ajudam a controlar a liberação do açúcar no sangue, capturando o excesso de glicose e colesterol na corrente sanguínea. E as fibras insolúveis, elas estimulam também os movimentos peristálticos, né? Não absorvem água e também ajuda na formação do bolo fecal, facilitando o trânsito intestinal, tá? Então, ambas são boas para o intestino. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a cada 8 gramas de fibras, nós temos por dia uma redução de 5% a 27% do risco de desenvolver doenças coronarianas, diabetes tipo 2, câncer e câncer de colo retal. E a maioria das pessoas consome 20 gramas de fibra por dia ou menos, né? Deveria ser no mínimo 25 gramas. Agora um cereal muito bom, né? Que é um ingrediente muito fácil de estar usando no dia a dia. Além de ser barato, fácil de encontrar, é a aveia, né? Ela é muito versátil também na culinária. A beta-glucana é uma fibra solúvel existente na aveia e reduz colesterol no sangue. E o que mais vemos hoje são pessoas com hipercolesterolemia, né? Então quer dizer que não estão comendo nem aveia. Rica em ferro também, cobre, cromo, zinco, biotina, albumina, que é uma vitamina. 2 colheres de aveia, gente, fornece 140 calorias, tá? 6 gramas de proteína, 23 gramas de carboidratos, 3 gramas de gordura, 4 de fibras alimentar. É uma ótima opção também para pré-treino e ajuda no ganho de massa muscular, tá? A avenatramida é um antioxidante presente na aveia, que associado à vitamina também, ela potencializa a ação anti-envelhecimento no nosso organismo. Vamos ver agora sobre o azeite, tá? O azeite, ele é importantíssimo também o consumo dele diário, né? Porque ele controla o nosso colesterol, tá? Auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, a D e a K. Ele previne doenças degenerativas e tem ação anti-inflamatória também, tá? Rico em polifenóis com ação protetora para alguns tipos de câncer. E também é uma gordura boa, assim como a das nozes, né? Para ganho de bainha de mielina, que é um neurotransmissor, tá? Nós temos também a linhaça, que é uma semente, e a fonte de ômega 3 e 6, tá? E atua positivamente no sistema imunológico, e na regulação da temperatura corporal e na perda de água pelo corpo. E também é conhecida como ácido linoleico, tá? O ômega 3 é muito bom para o coração, age também de 2 maneiras para proporcionar benefícios ao sistema cardiovascular, tá? O EPA regula a atividade das plaquetas sanguíneas, evitando coágulo de sangue que podem levar a um AVC ou infarto. O ALA, que é um ácido graxo, né, deve ser convertido em EPA e DHA no corpo, que são ácidos graxos importantes, e para se tornar ativo, tá? O ácido alfa-linoleico, ALA, é um ômega 3 encontrado principalmente na linhaça e na chia. Uma grande quantidade de ALA é por vezes utilizada estritamente para fins energéticos também. O nosso corpo pode pegar a ALA, esse ácidos graxos, e usá-lo para produzir energia para nossas células, né? Além disso, também é o principal bloco de construção para o EPA e o DHA dentro do nosso organismo. O nosso cérebro também ele é composto por 60% de gordura, tá? Sendo que 15 a 20% de toda a gordura do cérebro é o DHA. Fonte de lignina, né, na semente de linhaça, que pode reduzir o risco de câncer também. Então a linhaça é super importante no nosso organismo como um todo, tá? Ela tem 60 mil microgramas de lignana por cada 100 gramas de linhaça. Os glóbulos brancos são células de defesa que destroem agentes estranhos como bactérias e vírus, tá? E ele transporta o oxigênio através do sangue
para o corpo todo. As lignanas ajudam na produção desses glóbulos brancos, tá? Que são encontrados aí na semente de linhaça. Por isso ela é essencial para a nossa saúde, tá? Os glóbulos brancos, né? A semente de linhaça é um conjunto de fatores, né? A linhaça contém proteína também de alta qualidade, tá? É um antioxidante. Os ácidos graxos dela é capaz de reverter o processo inflamatório do hipotálamo, tá? Causado pela ingestão de gorduras saturadas e outros. O hipotálamo tem uma função muito importante, tá? E inflamado, ele não desempenha tão bem o seu trabalho de sinalizar ao organismo o quanto de comida foi ingerido, para controle do apetite também. Vamos ver um pouquinho sobre o óleo de gergelim, tá? Ele possui também lignana, sesamolina, sesamina e tem propriedades antioxidantes, tá? E age contra os radicais livres. E também contém ômega 3, 6 e ômega 9. Contém vitaminas também. Ele ajuda a diminuir a pressão arterial e protege dos raios UVA. Ele é rico em zinco, um mineral importante para a pele e aumenta a elasticidade também. Vamos ver um pouquinho sobre as ervas, né? Cavalinha, centelha asiática e o dente de leão. A cavalinha é um anti-inflamatório também, né? Com propriedades medicinais e diuréticas. Por isso, combate inchaço, controle de pressão, auxilia no tratamento de reumatismos e artrite, tá? A centelha asiática, ela estimula a produção de colágeno, acelera a cicatrização de feridas, tá? E ela também é um anti-inflamatório, acelera também a cicatrização de feridas, previne varizes, né? E reduz também a inflamação na pele. E ajuda também a melhorar a circulação nas pernas. Então, tomar 2 a 3 xícaras, né, por dia, 3 vezes por semana, né? 3 vezes na semana, com uma colher, seria uma colher de sopa da erva, 500 ml de água fervente e fazer infusão. Temos também o dente de leão, que é uma planta para fazer um chá, e também ela pode ser comida, né? Ela contém vitamina A, B, C, né? Minerais como potássio, por isso regula também a pressão arterial. Contém o ferro, então ajuda a carregar oxigênio para o nosso organismo e auxilia na má digestão, tá? Ela também auxilia na diabetes, porque é rico em fibras. Então, diabetes, né? Pessoas que têm diabetes podem estar usando essa erva também como forma de chá. É uma colher para cada 150 ml de água. Vamos ver um pouquinho sobre frutas, né? Frutas vermelhas, como por exemplo mirtilho, melancia, cereja, morango, goji-berry, né? Acerola, enfim. São ricas em antioxidantes, importantíssimo, né? E contém vitamina do complexo B, que retarda o envelhecimento e ajuda no funcionamento das células do nosso corpo. E tem um alto teor de cálcio também, fósforo, sendo ótima opção para fortalecer os ossos. Contém muita vitamina C, né, que participa na produção de colágeno e fortalece também o vaso sanguíneo. As antocianinas, principais flavonoides dessas frutas, ela protege os capilares dos danos causados pelos radicais livres, tá? Ajudando a estimular a formação de novos tecidos. O que são flavonoides, então? Eles são compostos químicos que têm ação anticancerígena e podem ser encontrados em frutas, vegetais e nos chás também. O ácido elágico, ele é um flavonoide encontrado na amora. Ele inibe o aparecimento de tumores cancerígenos e protege contra vírus, bactérias, raios ultravioletas, tá? Essas frutas, elas contêm fibras, pectina, é uma fibra que auxilia o intestino com movimentos peristálticos também e melhora a absorção de vitaminas hidrossolúveis, tá? Pelo organismo, que são as vitaminas C e vitamina B. Tem também a lecitina, que é um flavonoide presente nas frutas, que estimula a área do cérebro responsável pela memória de longo prazo e protege de doenças degenerativas. Esses flavonoides, ele induz também a maturação das células neurais, tá? Evitando que elas morram e auxiliando a fixação de novas conexões entre elas. As frutas vermelhas também regulam a pressão arterial.
Temos também aqui o melão, né? Uma fruta fácil de encontrar. Ela protege o corpo de doenças como cardíaca, né? Envelhecimento precoce. E contém vitamina A e C e flavonoides também. Além disso, aumenta também a hidratação do nosso corpo, por conter muita água. Tem uma receitinha aqui, né, muito boa, que eu vou passar para vocês, que seria um pepino, meia xícara de melão, um limão, gengibre, raspa ou então em pó, né? 2 colheres de hortelã, uma pitadinha de pimenta caiena, bate tudo no liquidificador e toma geladinho. Ajuda muito a hidratar e regular a pressão. O mamão, ele melhora o trânsito intestinal, por ser rico em fibras e água. Melhora a pele, a visão, tá? Por ser rico em vitamina A. E fortalece também o sistema nervoso, por ter vitamina do complexo B. E também ele auxilia no emagrecimento, tá? Ou para manter o peso. E previne também doenças como câncer, né? Problemas cardio, Alzheimer, por ser rico em antioxidante. Podemos ver também um pouquinho sobre o abacaxi, que é rico em bromelina, que atua como um anti-inflamatório, serve como enzima para quebrar e ajudar na digestão de proteínas, tá? Sua vitamina C previne o câncer e outras doenças também. A vitamina C é muito importante no nosso dia a dia. E reduz também riscos de trombose por conter bromelina e os antioxidantes. O pepino também é algo muito conhecido por todos, né? Contém potássio, magnésio, vitamina K e C. Por isso ele ajuda a controlar a pressão, né? Perfeitamente também para hidratar o nosso corpo, né? Nossa célula. Muitas pessoas estão desidratadas e não têm conhecimento disso, tá? Melhora a circulação sanguínea também e é um antioxidante. E ajuda no controle da diabetes. Frutas cítricas. Podemos contar também com limão, tangerina, laranja, lima da Pérsia, goiaba. Eles contêm bioflavonoides, né? Conhecido como citroflavonoides. Existem mais de 600 bioflavonoides na natureza. E os principais encontrados nas frutas cítricas são a quercetina, rutina, hesperidina, nobelitina, tangeritina e naringena. Sua função é fortalecer os vasos sanguíneos, tá? Além de dar muita flexibilidade também. E reduz o colesterol no sangue. E age como um anti-inflamatório para asma, alergia, tá? E câncer. O que são os bioflavonoides? Eles são hidrossolúveis, sendo assim, eles não têm risco de ser ingerido em excesso, tá? Porque são eliminados quando em excesso pela urina. Então, esses são alguns alimentos, né, que reagem no organismo, purifica o sangue, o corpo, rejuvenesce e leva também mais oxigênio para o sangue, eleva as energias, tá? Aumenta a saúde mental, para entendermos o processo da cura através deles, tá? Quando comemos o alimento, ele entra dentro de nós e então começa a fazer parte de nós. Assim como as células receptoras de insulina, que se abrem na presença desses hormônios para que a célula desempenhe suas funções de receber o combustível carregado pelo sangue, chamado de glicose, e assim gera energia para o bem-estar do corpo, assim são todas as células, tá? O entendimento sobre muitas coisas, inclusive o plano divino, depende também de funcionamento de células que desempenham essa função e podem liberar ou inibir também através do tipo de alimento ou nutrientes que recebe. Espero ter contribuído para a evolução do entendimento em sua vida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.